Podemos começar? Podemos começar. Sejam bem-vindos ao podcast Viva de Mecha. Aqui nós conversamos sobre as estratégias de como você pode viver de mechas, ganhando bem e sendo reconhecida no mundo da beleza. Eu sou Jussi Pinheiro, cabeleireira há 14 anos, especialista em mechas e estabilização do pH. E o nosso tema de hoje é cabeleireiro especialista em mechas. É uma boa opção? Como todas as noites, hoje, Joyce também vai fazer as perguntas para que fique mais dinâmico e a gente possa estar entendendo melhor. O que é para você ser uma cabeleireira especialista em mechas? Profissão cabeleireiro. Muita gente escuta isso e diz: para mim chegar a ser um cabeleireiro, eu não preciso ter muito conhecimento. Eu não preciso ter muita noção de cores, de cortes. Eu vou aprender o básico e vou fazer a minha renda extra, uma segunda renda. Eu trabalho durante o dia em outro serviço e vou fazer a minha renda extra. E aí, nem sempre é assim que funciona. Agora eu vou falar por mim. Para mim, o que é ser cabeleireira especialista em mechas? Há quase 15 anos atrás, quando eu fiz o meu primeiro curso, a minha primeira escolha, eu já brincava antes de ser cabeleireira. E aí, quando eu fui fazer o meu curso de cabeleireira, a gente faz uma formação completa. E nessa formação completa está incluído módulos de química, tá, cortes, escovas, porque eu confesso que eu não sabia nem pegar em uma escova. E aí está incluído, naquele tempo, estava incluído alisamentos, os tioglicolatos, guanidinas, sódios, lítio, e estava começando o grande boom que foi as progressivas, que era japonesa. E aí, quando você está se formando, você tem que aprender tudo. E foi isso que aconteceu comigo. Eu aprendi tudo de uma forma geral, de uma forma ampla. Fui aprendendo e vendo. Eu gosto mais disso, eu gosto disso. Maquiagem, penteado, eu acho lindo, maravilhoso, mas eu não gosto. Aonde eu vou me encaixar? Porque quando a gente vê o quanto é complexo a profissão de cabeleireiro, a gente precisa seguir um caminho, precisa seguir um rumo. E aí, nesse segmento, eu fui entendendo que o mundo das cores, para mim, era mais fantástico. E você concorda comigo que quando a gente faz alguma coisa que gosta, não é tão sacrifício? Aquelas horas em pé que você fica ali trabalhando,
aquele trabalho todo, como muita gente fala, Deus me livre, fazer mecha é muito cansativo, é muito chato. Então, para mim não é, para mim é uma satisfação ser cabeleireira especialista em mechas. E foi esse rumo que eu tomei após todo a minha formação. Eu já fui vendo que eu gostava mais de cores. E aí eu fui me especializando, buscando mais aquela parte, buscando a parte de colorimetria, de entender o fundo de clareamento, de entender as cores, de entender as nomenclaturas, o que aquela cartela era, quando eu abria aquela cartela, que eu via várias cores, 734, 7.43, 666, e eu queria entender aquilo, como eu poderia atingir um loiro maravilhoso, como eu poderia chegar num ruivo maravilhoso e encantar as minhas clientes. Sabe aquele ruivo que você olha e o cabelo não tem nenhuma mancha? Aquele loiro que você olha e diz, não é matização, é feita uma tonalização, é uma cor personalizada para a sua cliente. Então, para mim, ser especialista em mechas é isso. Resumindo, é poder transformar a minha cliente numa sem ser um padrão, sem todas ser padronizadas, todas platinadas, todas peroladas. Para mim, é criar a cor para minha cliente. O que é para você ser uma cabeleireira especialista em mechas? O que não é para você ser uma cabeleireira especialista em mechas? Sabemos o quanto é complicado entender colorimetria quando a gente vê a estrela de Oswald, a estrela onde está as cores primárias, que é o azul, o amarelo e o vermelho. Depois a gente vê as cores secundárias, as cores terciárias. E aí, quando a gente vê aquela estrela formada, a gente vê o quanto é difícil. E imagina, não é esse o caminho que eu quero seguir. Não é esse o caminho que eu quero ir, porque eu não consigo entender. Eu não consigo entender fundo de clareamento. Eu não consigo corrigir o cabelo. Quando a cliente chega para mim, eu já me tremo, eu já digo a ela, não vamos fazer outra coisa, vamos só tratar, vamos só cortar, espera crescer esse cabelo. Então, quando eu não entendo, quando eu não sei, quando eu não procuro me especializar na minha área, quando eu não busco cada vez mais conhecimento, isso é um profissional que não é especialista naquela área. Por isso, a gente precisa se encontrar na profissão, que é tão grande, dentro do salão de beleza. Se eu vou ser especialista em corte, cor, penteados, maquiagem, então eu preciso primeiro me encontrar, para que eu não saia fazendo vários serviços e deixando a desejar. A partir do momento que eu aceito fazer uma correção e aquela correção não ficou a correção, então eu estou errando em algum ponto. Eu preciso parar e analisar. É isso que eu quero? É assim que eu vou seguir? É esse cabelo que eu quero entregar à minha cliente quando terminar, porque ela acabou de confiar em mim, quando ela chegou e disse, eu preciso corrigir esse cabelo, eu não aguento mais olhar para o meu cabelo assim, olha, está laranja em algum ponto, manchou a raiz em outro, ou o cabelo está completamente manchado. E ser especialista em mecha é esse o caminho, é fazer correção, é entender fundo de clareamento, é entender as nomenclaturas, mas aí eu volto atrás. Ser especialista em mechas não é só descolorir e
A resposta é não. Ser especialista em mecha, você também precisa dominar cores. Você precisa entender de colorimetria. Ah, mas é muito complicado, não entra na minha cabeça colorimetria. Mas aí eu preciso entender os princípios básicos, porque eu vou caminhando. Se eu quero sair da minha casa até a esquina, eu não vou sair daqui e chegar na esquina como como poderia falar, Joyce, assim, ser levada daqui para lá, de um ponto ao outro, não. Eu vou ter que caminhar. Eu vou ter que ir caminhando, passo a passo, até chegar na esquina e, consequentemente, mais distante. Então, se eu quero seguir na minha profissão, eu também preciso seguir um passo a passo. Eu não posso ser simplesmente colocar a cliente na cadeira e achar que eu vou só descolorir o cabelo dela, o fundo de clareamento que der naquele momento, eu boto um 902, que é um loiro perolado. Ao fundo de clareamento dela, me revelou um 8, né? Um loiro, né? Um loiro que ainda tem resquícios de dourado. Me revelou um 8. Ah, mas aí coloca um 9.02 que vai funcionar. Ao fundo de clareamento da minha cliente me revelou um 10. Ah, coloca um 9.02 que vai funcionar. Mas aí, se eu quero fazer uma neutralização, se eu quero fazer uma acentuação, tá vendo a importância que é de ser especialista? Por isso que quando a gente não é especialista, a gente traça o caminho achando que ele é mais perto, só que aí a gente está dando a volta e vai precisar voltar ao ponto de partida, mais uma vez, para começar novamente. Porque se eu não vou do ABC, eu não vou conseguir chegar ao final. Eu preciso começar a escolinha, colorimetria, estrela de Oswald. Quem está aí, anota, pega papel e caneta. O primeiro passo é colorimetria, estrela de Oswald, o fundo de clareamento, a cartela de cor, o que ela revela, a nomenclatura. Você me ouvindo falar pode achar que é um bicho de sete cabeças. E quando você vai estudando por partes, você vê o quanto é simples e eficaz. No meu método Viva de Mechas, é um passo a passo assim, bem simples, mas que gera um grande resultado. Para você, por que ser especialista em mechas é uma oportunidade? Primeiramente, porque quando eu iniciei o meu curso, o curso geral de formação de cabeleireira, eu já vi no módulo de química que era o que eu iria gostar de fazer, que eu adorava a transformação. Pelo que vocês estão vendo, eu adoro o cabelo o quanto mais natural possível, mas eu também adoro as cores, aquele cabelo que você olha e vê aquela cor, assim, é encantadora. Você olha para a cor e vê que o cabelo tem movimento, que o cabelo está saudável, que o cabelo tem uma cor uniforme. Então, quando eu comecei, eu já entendia que esse caminho eu queria seguir. Eu queria, nem que custasse o tempo que fosse, eu queria que, de alguma forma, eu aprendesse. Porque, de uma forma geral, no curso, fica muitas coisas, muito vagas, muitas lacunas para a gente preencher ao longo da nossa vida. E eu queria preencher essas lacunas. Ainda busco conhecimento, porque isso é muito importante, estar sempre em busca de conhecimento. Mas eu queria entender como se dava aquela cor. Eu queria entender quando eu chegava na caixinha, essas caixinhas, o exemplo dessas caixinhas de supermercado. Quando eu pego a caixinha de supermercado, que a modelo tá lá, naquela pose linda, maravilhosa, aquele cabelão,
com um, um marrom. Quando ela está lá com aquele marrom, só que ali eu, profissional, sei que é um marrom. E a cliente vê um chocolate. E aí ela chega com o cabelo totalmente escuro e diz: eu quero jogar esse chocolate, que eu quero que fique dessa cor. E eu queria entender justamente isso. Por quê? Que se o cabelo dela era escuro, um preto, se era um tom 7, por que eu não conseguia chegar no tom 7 só com aquela coloração, se a caixinha me dizia que ali era um chocolate ou um marrom? Então, eram essas dúvidas que ficavam na minha cabeça. Por que, que aquele cabelo não deu essa cor? Por que aqui isso? Por que não entrou o cabelo, a cor não explodiu dentro da cutícula, não revelou aquela cor? E era isso que eu queria entender. E aí eu fui buscando, 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 até que me tornar especialista em mechas e entender o mundo das cores. E para mim hoje, eu vivo de mechas. Digamos que 80% das minhas clientes é mechas. Ou eu faço muitos outros serviços, como os protocolos, hidratações, tratamentos, mas o meu grande foco no meu espaço é mechas. Por isso que, para mim, ser especialista em mechas é tão importante e tão gratificante também. Como você fez para chegar a ser cabeleireira especialista em mechas? Um passo de cada vez. Como um passo de cada vez? Bom, eu disse a você que eu não sabia escovar cabelo. Eu brincava de cabeleireiro com a minha irmã. Certo. Brincar é uma coisa, chegar e fazer é outra. E aí eu não sabia nem escovar o cabelo. Se ela estiver vendo, ela vai morrer de rir, porque ela sabe o quanto eu queimei ela, a cabeça dela, o couro cabeludo dela que o diga, porque eu fazia os testes nela. E aí eu fui seguindo um passo. Fiz o meu curso de formação de cabeleireira, fiz um módulo de química. Depois disso, aí eu fui buscando workshop, curso, treinamento. Como a gente diz, batia um tambor, é cor, vai falar de colorimetria. Eu estava lá. Só que a colorimetria, do modo que alguns, algumas pessoas ensinam, se tornam muito complexas. Bicho de sete cabeças. E a colorimetria, ela demorou para entrar na minha cabeça. Demorou porque muita gente complicava. Pegava aquela estrela enorme, colocava numa lousa e dizia: aqui é a estrela de Oswald. E aqui tem as cores primárias. E ia dizendo que era aquilo e não separava, não explicava e só queria que a gente entendesse de um modo geral. Então, o que eu fiz? Eu separei, diante de tanto curso que eu separei a estrela, fui estudando passo a passo o porquê da cor azul, o porquê do vermelho, o porquê do amarelo, que são as cores naturais que contém no nosso cabelo. Como é que se dá a despigmentação, como é que o pó descolorante vai agir ali. Então, eu fui separando esse passo a passo e estudando. E eu digo, vai ter uma hora que vai entrar. É um passo a passo simples que você pode ir seguindo e separando e estudando por partes. Porque se você pegar de uma forma geral, a gente acaba sim se atrapalhando. E para mim, foi a melhor forma de aprender colorimetria. Foi sozinha, separando por partes e estudando. Eu tenho, acho que dessa altura assim, de caderno, de diário, de agenda, de livro, de coisas que eu vou
vou escrevendo, eu vou anotando e vou me perdendo, mas eu sei que está lá. Porque para mim é muito importante estudar assim, cada um tem sua forma de estudar. Ah, eu gosto de estudar ali no computador, mas o mais importante também é você se identificar com um profissional que passe tranquilidade para você aprender, que realmente ensine de uma forma simples e segura. Porque não adianta eu chegar aqui e jogar um monte de coisa para quem ainda está iniciando. E esse é o passo a passo que qualquer pessoa pode seguir, sem dúvida, que vai ter muito êxito, assim como, graças a Deus, eu estou tendo muito êxito, que é um passo a passo bem simples e com toda a tranquilidade do mundo, que não precisa se desesperar e querer aprender tudo do dia para a noite. É com tempo, é com calma e com paciência. Qual é a principal dificuldade que as pessoas falam para você quando escuta que você é especialista em mechas e vive dela? As pessoas acham que é difícil fazer mecha e, e quando me vem fazendo, por que que quando a gente vê as mechas, vê a aplicação, acha difícil, mas quando você está aplicando aí, você faz como se fosse fácil. Muita gente fala isso, ou fala também, Lúcia, como tu tem paciência de pegar mecha por mecha e ir costurando nessa tranquilidade, nessa calma, e ir aplicando e sair? Eu já teria jogado tudo aí. Então, é paciência, né? Fazer mechas. Eu não preciso competir com ninguém. O que eu preciso, o que eu preciso é calma. Então, quando eu vou com calma executar o meu serviço e eu não preciso competir, porque fulano coloca uma técnica completa em uma cabeça dentro de 20 minutos. Mas parabéns, eu não estou aqui para competir com ninguém, e sim comigo mesmo. Cada dia eu preciso ser melhor no que eu faço. Mas cada dia eu preciso fazer o meu trabalho da melhor forma e entregar para a minha cliente. Não é eu achar porque fulano faz mais rápido, o outro profissional passa 2 dias para fazer uma mecha, o outro passa 15 minutos, não. A gente precisa ir praticando e ir fazendo. E quando muitas pessoas falam, mas eu não teria paciência. Então é aí que você precisa entender. Não é para você isso. Dentro do salão tem uma vasta e ampla área. Design de sobrancelha, depilação, você só precisa se encontrar. A partir do momento que na nossa área de atuação a gente se encontra dentro do salão de beleza, a gente só tende a crescer, só vai crescer cada dia mais. E quando você menos imaginar, fazendo o seu trabalho ali, a sua técnica, aprimorando, aperfeiçoando, porque a gente não precisa usar técnica de outro profissional, a gente vai aperfeiçoando as nossas técnicas e ali com o passar dos dias, que técnica é essa? É a técnica minha, uma técnica que eu criei, que eu aperfeiçoei. E ali com calma você vê que a melhor forma de você trabalhar é aquela técnica que vai lhe trazer resultados maravilhosos, encantadores. E no final, vai ser uma cliente que vai te trazer vários outros clientes. Vai trazer as amigas do trabalho e as irmãs. Então, se você está fazendo um trabalho com pressa de acabar, não tem paciência do que está fazendo, você vai errar. Por isso que quando as pessoas perguntam como você consegue, é amor no que eu estou fazendo, é amor pela área de atuação que eu procurei seguir. Se eu procurei seguir, é porque eu já tinha uma afinidade com ela.
Qual é o caminho errado ou mais difícil que a pessoa pode seguir para se tornar especialista em mechas? Qual? Qual é o caminho errado ou mais difícil que a pessoa pode seguir para se tornar especialista em mechas? O caminho errado que a pessoa segue é sentar a cliente e achar que já sabe tudo. Achar que não precisa se especializar na sua área. Achar que um curso a mais eu não preciso investir. Se você acha que não precisa investir em curso, investir o seu curso em cursos e tempo e dinheiro, você vai, infelizmente, ter que chorar noites e noites com algum problema que você venha a cometer no cabelo. Se você quer seguir a área de especialista em mechas, o caminho é um só: se especializar. Sem se especializar em mechas, eu não vou conseguir entregar o melhor trabalho para minha cliente. Eu não vou conseguir fazer uma morena iluminada, a cliente quer uma morena iluminada sem esfumado de raiz, mas ela quer a raiz natural. Mas eu não sei como fazer aquela raiz natural distante, eu só sei fazer se a raiz ficar mais próxima. Vou precisar esfumar essa raiz. Então, são pequenos detalhes que diferenciam o profissional do amador. E é nesses detalhes que faz toda a diferença. No momento que eu estou investindo o meu tempo sentada estudando, eu tenho mais segurança para falar com a minha cliente. Quando eu não paro para investir o meu tempo e o meu dinheiro em um curso, em uma especialização, em um workshop, um curso de final de semana, ou um curso de um ano, um curso qualquer que seja, quando eu não paro aqui, o meu caminho vai ser mais longo. Eu vou cometer erros, eu vou cometer erros, isso é fato. Eu vou fazer com que aquela cliente não volte mais no meu espaço e também fale de mim, fale mal de mim. Se naquele momento eu estou tentando me levantar como profissional, e isso não importa se eu moro em uma vila ou se eu moro em uma mega cidade, numa capital, não importa. Se você fizer o seu trabalho direito, vai chegar um momento que você vai ser reconhecido como profissional. Mas para você ser reconhecido como profissional, especialista em mechas, você precisa seguir o caminho, seguir o passo a passo, que é se especializar. Se você pula essa parte da especialização, vendo vídeos aleatórios, no YouTube tem muita coisa? Tem sim, tem muita coisa boa, mas não tem o ABC mesmo, aquele macetezinho, aqueles detalhes que ficam escondidos. Então, você precisa parar, procurar se especializar, para que você venha ter segurança ao fazer o cabelo. Esse é o primeiro passo. Esse você não tem como fugir. Não vou me especializar, eu vou fazer mecha. Vai dar errado. Em algum momento vai dar errado. Eu já passei por isso e eu sei que vai dar errado. E olha que eu me especializava, eu fazia sempre um curso ou outro, não com tanta frequência, mas eu sempre fazia um curso ou outro. Mas chega um momento quando a gente não domina a nossa área de atuação, vai dar errado. E esse erro pode nos custar muito caro. Tanto pode custar uma autoestima de uma cliente, levá-la à depressão. Ah, mas isso é bobagem que você está falando. Você acha que uma cliente vai ficar com depressão por conta de um cabelo? Não, não é só o cabelo, são
vários e vários motivos, e ali o cabelo foi só a gota d'água e levou aquela cliente à depressão. Por isso, a gente precisa procurar se especializar para poder fazer mechas e se dizer especialista em mechas. Eu sou especialista em mechas. Essa é a minha área de atuação. Eu faço porque eu amo. Eu quero entregar os melhores cabelos. Eu quero desenvolver as minhas técnicas e apresentar as minhas técnicas que estão para o mundo. Não só aqui dentro da vila onde eu moro, não só aqui na capital onde eu moro, mas eu quero que as minhas técnicas sejam reconhecidas pelo mundo. Aí eu estou sendo reconhecido por fazer cabelos maravilhosos. E aí, de repente, em algum momento, eu bambeio e erro, e ali naquele erro pode custar anos de trabalho. Qual é o caminho ou o jeito certo que a pessoa pode seguir para se tornar um especialista em mechas? O jeito certo é se especializar sempre. Eu preciso dominar. Quando você se torna um cabeleireiro especialista em mechas, você domina todo esse assunto. E quando eu domino um assunto, eu faço ele com mais prazer. Aquilo ali para mim não é enfadonho, não é chato, não é cansativo. Não faço ali por obrigação qualquer técnica. Vou aplicar aqui uma técnica de micromechas. Aí no final a cliente não era essa técnica que eu queria, porque nenhum alinhamento eu fiz com ela, nem perguntei o que ela queria, ela disse que queria mechas, eu sentei. Bom, e quando eu faço quando eu me especializo, aí eu faço tudo com tempo, mas aí cada vez mais aquele tempo vai ficando facilitador para mim, porque eu já coloco aquela técnica mais rápido, eu já consigo fazer mais rápido aquela técnica de mecha, eu já consigo fazer aquele cabelo em menos tempo. E o caminho certo é seguir um passo a passo, é seguir um método que seja seguro e eficaz. E o método Viva de Mecha, ele está afiadíssimo, pronto para isso. É um método que você tem 5 chaves, que você vai saber fazer o alinhamento, você vai se tornar especialista em mechas. Eu vou me tornar especialista em mechas daqui a 2, 3 anos? Não, dentro de 4 meses, 3, 4 meses, você está especialista em mechas, criando as suas próprias técnicas, dominando os princípios da colorimetria. Porque sem os princípios da colorimetria, você não pode ser um especialista em mecha. Porque é o princípio da colorimetria que leva você a ser um especialista em mecha. Antes de despigmentar o cabelo, você precisa saber pigmentar, porque você vai devolver aquele cabelo. E se eu não sei esse caminho de devolver os pigmentos ao cabelo, de devolver nutrientes que ele perdeu, eu só sei despigmentar, que é descolorir. A única coisa que eu sei é descolorir. Eu não sei fazer mais nada. Então, eu não estou indo no caminho certo. Eu estou indo no caminho errado. Para mim, no caminho reto, de tranquilidade, um caminho que seja facilitador, tanto para mim como para minha cliente, eu preciso ir nesse caminho entendendo o passo a passo de como se fazer mecha. Não é só achar que como colocar, descolorir alguns fios e muitas vezes nem tonalizar, ou como muita gente usa, nem fazer uma simples matização, não sabe qual matização usar ou tonalização, você está seguindo fora dos padrões. E fora dos padrões, esse cabelo só tende a danificar, e aí vem os erros. E aí vem só os erros
ladeira abaixo. Fala um pouco o passo a passo que você recomenda para a pessoa seguir para chegar mais rápido nessa oportunidade. Uma coisa que não existe sucesso do dia para a noite. Quando a gente decide se tornar especialista, primeiro eu vou me especializar. Quando eu me especializo, aí eu vou construir a minha cartela de cliente. Quando eu construir minha cartela de cliente, aí eu vou começar a lotar a minha agenda. Então, isso é um passo a passo, não é, hoje fiz um curso de 1 hora, já sou especialista e já vou cobrar R$ 2.000 em uma cliente e aqui já não é assim. Não, nada acontece da noite para o dia. Dentro do método Viva de Mestras, você vai aprender a ser especialista até no máximo 4 meses. Esse é o nosso foco. O método está bem afiado, é muito tranquilo de aprender e você vai aprender nas suas horas vagas. Ou se você quiser se dedicar e ser especialista mais rápido, você vai estudar mais. E aí, depois, você vai usar o quê? Vai usar as técnicas que você vai aprender em quem? Na sua cliente? Não, você vai usar na sua amiga. Fulana, me empresta o teu cabelo? Olha, eu estou fazendo curso de mechas e eu quero ser especialista. Mas antes de eu pegar uma cliente e aplicar a técnica na cliente, eu preciso saber se realmente eu estou aprendendo. Realmente, se está correto a minha postura, a minha aplicação, a minha colocação de mechas. Então, eu preciso saber se eu estou indo no caminho certo. Aí vem a sua amiga e vai te cede o cabelo dela. Aí depois vem outra prima, a mãe, a tia, as irmãs. E isso é o caminho que você vai seguindo. Aí depois você viu que já deu certo, já funcionou o cabelo dela, ela já começou a indicar a amiga dela do trabalho, já indicou a outra pessoa. E aí, quando você começa a perceber que você já pode ter uma clientela, a partir daí você vai poder ter a sua agenda lotada, criar o seu nome e vai poder ganhar dinheiro, está faturando muito bem, porque mechas é um serviço de maior valor dentro do salão. Não tem outro serviço que tenha tanto valor dentro do salão como mechas. Por isso a importância de você se especializar, porque você não pode cobrar preço, você precisa cobrar valor. E há uma grande diferença entre preço e valor. E você precisa ser a diferença. Se você precisa ser diferente, ser o diferencial na sua cidade. Todo mundo precisa olhar para você e buscar você nas suas redes sociais, no seu Instagram e dizer: olha, não é que a Dominique faz os melhores cabelos? Olha que maravilhoso esse cabelo dela. Nossa, olha essa cor, olha isso. Não é aquele cabelo tudo igual, tudo perolado, tudo platinado. Não, tem cores nos cabelos que Dominique faz. Então, é aí que os clientes vão passar a procurar você. E nesse passo a passo, se você não segue, você está fadado a ser mais um profissional, só mais um profissional cabeleireiro, e não ser especialista na sua área de atuação. Por isso, a partir de hoje, a gente vai parar, vai conversar, meditar, né, um pouquinho conosco e refletir. Poxa, será que eu estou
sendo tudo que eu nasci para ser? Ou será que eu estou vivendo só por viver dentro da minha profissão? Será que é realmente isso que eu quero para mim, ser só um cabeleireiro que faz escovas a 15, R$ 20? E daqui a uns 5, 6 anos eu vou estar com dores nos ombros, dores nos pulsos. E o que eu ganhei disso? Eu não passei disso aqui. Se eu quero ser maquiador, eu preciso ser o melhor maquiador da minha cidade. Mas se eu quero ser especialista em mechas, eu preciso ser a melhor especialista de mechas da minha cidade. Não que não vá ter outras, vai. E é maravilhoso que tenha, mas eu preciso concorrer todos os dias comigo mesmo e ser melhor a cada dia. E não viver uma vida, como diz um mentor meu, uma vida medíocre, né? Uma vida mediana. A gente precisa viver e ser tudo que a gente nasceu para viver. Viver com abundância. E ser especialista na sua área de atuação traz bem isso para você. Você se impõe, você mostra quem você é, o que você nasceu para fazer. E ali, quando você se encontrar, tudo será só flores. Obrigada por todos que estão aqui com a gente. E a gente se vê nos próximos vídeos.